Corinthians está de volta à final do Paulistão depois de 5 anos. O Yuri Alberto, mais uma vez, foi decisivo, marcou o dele em um mata-mata na abertura do placar e depois o Rodrigo Garro, com um golaço, definiu a vitória por 2-1. Classificação dá uma aliviada na tensão corintiana, né, que estava criada pela derrota na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Dá uma sobrevida ao Ramon no comando do time. O Corinthians tem uma bucha para encarar no meio da semana. Libertadores tem que inverter um placar que está 3-0 para o Barcelona. Bom, e o Corinthians aguarda Palmeiras ou São Paulo. Júlio Gomes, as duas coisas. Quero que você fale do jogo, claro, mas vamos colocar na tela aí a reportagem que diz que o Neymar se preservou contra o Corinthians para não desfalcar a seleção. Foi um desconforto na coxa que ele teve durante o aquecimento, e a reportagem do UOL revela que o jogador se preservou na semifinal para não desfalcar a seleção brasileira contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. O Neymar teria jogado se o jogo não fosse tão próximo das partidas da seleção brasileira. Os jogos são dia 20 e 25 de março. Ele ficou no banco para dar uma confundida. E vamos ouvir o que o Caixinha falou sobre o Neymar. E aí eu passo a bola para você. Bem, o Neymar apresentou um desconforto que nós todos achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas levou a que não tivesse podido ter participação. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente de poder estar com o grupo, sabendo que não podia participar porque ele é um jogador diferenciado, é um jogador iluminado, é um jogador que tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar no jogo. Muito bem, então o Caixinha, ele levantou a bola do Neymar, falou que é um cara importante, sofreu muito porque não jogou, tal, só que a polêmica está lançada, como a gente acabou de dizer, né, Júlio? O Neymar não jogou, priorizou a seleção e o Santos vai ter que conviver com isso. Mas em campo, não foi um jogo de domínio absoluto do Corinthians, vamos combinar. Fez 2-1, ganhou com justiça, mas não foi um jogaço incrível de domínio absoluto, né? Não, como sempre na história, fica aquela impressão que se o Neymar tivesse jogado, a história teria sido diferente, né? Como foi tantas vezes com a seleção brasileira, enfim. Foi um jogo que começa muito bom para o Corinthians, né? Começa com o gol, o Corinthians com uma escalação sem os tais 3 zagueiros, né? Que as pessoas ficaram muito bravas com o Ramon Dias contra o Barcelona de Guayaquil. Joga lá com o Martínez e o Ranieri no meio de campo, fazendo a proteção, Carrilho, Garro, Yuri e Memphis. Não foi um jogaço do Corinthians. Agora, nunca passou a impressão de que o Corinthians não ganharia, né? Faz um gol no começo do jogo, faz um gol no começo do segundo tempo. No segundo tempo, o Zé Ivaldo é expulso com toda a justiça. Como é que o jogador dá um carrinho daquele? Eu não achei que o Santos ameaçou em qualquer momento no segundo tempo. Eu repito, achei que o Santos entrou em campo meio que derrotado. Depois até foi se encaixando no jogo, foi dando uma melhorada no jogo, mas não me pareceu ameaçada a classificação do Corinthians em nenhum momento, incluindo o momento anterior ao jogo, desde que se soube que o Neymar não ia jogar. O Corinthians fez o papel dele, tem uma semana super importante. O Barcelona de Guayaquil perdeu de 4-0 do Independente Del Valle ontem, lá no Equador. Foi a primeira derrota do Barcelona do Guayaquil na temporada, poupou jogadores, mas foi o placar que o Corinthians vai precisar, né, na quarta-feira, fazer num jogo que é mais importante do que esse, né, Tironi? Assim, não se classificar para Libertadores seria muito pior do que não ganhar o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista seria meio que um prêmio de consolação ou obrigação na cabeça de alguns, considerando uma possível eliminação na Libertadores. Acho que o Corinthians pelo menos reagiu, né? Falando para a gente encerrar o ângulo do Corinthians, pelo menos reagiu, deu a cara depois do que aconteceu na quarta-feira. Agora, para parafrasear alguns, é quarta-feira, né, Tironi? Quarta-feira é o jogo realmente muito importante da temporada. Exatamente. Quarta-feira, tá na final do Paulista, mas tem esse jogo bucha para encarar daqui para frente. Bom, o Neymar emitiu aí uma nota, né, nas suas redes sociais sobre o fato dele não estar em campo. E aí ele falou o seguinte, olho na tela aí que eu vou ler para vocês as palavras do Neymar. Ele disse o seguinte, espera lá, que eu já vou ler aqui para vocês.
Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros, mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos. Diz o Neymar. O fato é que o Neymar tem contrato só de 3 meses, então não tem tantos objetivos assim pela frente agora que está fora da lista, a não ser que ele continue no Santos, que parece que é o que está se insinuando aí, anunciando o que vai acontecer. Não está anunciado, mas a tendência é essa. Falou que fez teste e tal. É uma declaração Neymar, né? Um pouco blasé, assim, sem grandes coisas. E Mas esse difícil, negócio pega mal, e de né? pouca explicação. Eu acho que tem algumas coisas aqui, tá, Tirone? Primeiro, o pacote Neymar é esse aí, tá? O pacote Neymar é esse aí. O Neymar, ele volta depois de 1 ano e meio, quase, sem jogar, e atua em quase todas as partidas. E aí a pergunta é, puxa, ganhou depois de perder do Corinthians, o Santos precisava ganhar, né? Então tem muita gente que olha para a tabela e fala, Água Santa, Noroeste e Inter, por que jogou contra a Água Santa? Por que jogou contra o Noroeste e tal? Não, o Santos precisava ganhar esses 2 jogos na Vila Belmiro. Natural que o Neymar tenha jogado quase toda a partida contra a Água Santa, ali no 3-1 de repente poderia ter sido sacado, e o Noroeste ele foi sacado no segundo tempo. O jogo da Inter de Limeira, com 15 minutos de jogo dava para ter tirado o Neymar de campo. A Inter entrou praticamente rebaixada, jogou como rebaixada, o jogo foi uma moleza, o Neymar fez o gol olímpico lá, Neymar, obrigado. Então assim, faltou dosar sim a minutagem do Neymar. E aí eu pergunto, será que alguém tem coragem de dosar a minutagem do Neymar? Se o Neymar fala quero jogar, alguém tem coragem de falar não, você não pode jogar? Se tem coragem, você se indispõe com o jogador, já vira carta marcada, já acaba demitido na semana que vem. E a minutagem do Neymar já tem a ver com o pacote Neymar. O Neymar joga quando quer, aonde quer, por quanto tempo quiser. E esse é um problema na montagem e na administração de times. Esse sempre foi o problema do Neymar na seleção brasileira. Neymar é mau jogador? Não é. É um craque. É um baita jogador de futebol. Mas ele joga onde quer, quando quer, do jeito que quer. Esse é o problema. E aí já não conseguiram dosar a minutagem do Neymar no Santos. Chega no jogo contra o Bragantino, jogo pegado de quarta de final, o cara sai machucado. Ele saiu machucado aos 30 minutos do segundo tempo. Sentiu desconforto na quinta-feira. Eu não sei se ele também sentiu desconforto na terça lá no Carnaval, entendeu? O cara saiu no domingo passado, Tirone, com uma bolsa de gelo na coxa. O mesmo problema que ele estava ontem. O problema não é de quinta-feira, o problema é do outro domingo. E aí chega no outro ponto do pacote Neymar. O cara vai pular o Carnaval na terça-feira. O Santos estava de folga, vários jogadores foram. É aí que tá, gente, é o exemplo. Que exemplo que dá um jogador que sai machucado no domingo e vai para o Carnaval na terça-feira, em vez de ficar em casa se tratando? Eu não estou dizendo que ele não jogou ontem por causa do Carnaval. Talvez a lesão dele no domingo já tenha sido suficiente para ele não jogar a semana inteira. Mas aí o cara tem que dar o exemplo, gente. Ele tem que ser o líder através do exemplo. Ele não pode passar várias horas de pé lá na Marquês do Sapucaí, dançando, namorando, etc., dando esse tipo de exemplo e carregando, inclusive, com ele vários jogadores do elenco do Santos. Para mim, aí me parece que a gente tem todos os itens do pacote Neymar checados ali na casinha, né? E aí, chega na hora H, ele não joga porque tá machucado, sempre tá machucado, na hora H, porque não se trata, porque não se cuida, porque dá um pouco de azar, e o time que conta com o Neymar não pode contar com ele, e quando não conta com ele, parece que tudo ruim, né? Parece que todos os outros jogadores ficam ruins, inúteis, imprestáveis, quando o Neymar deixa de estar, né? O time fica muito focado na ausência dele, demora muito para entrar num jogo, entender que não tem o Neymar, não vai ter, tem que jogar de outro jeito. E é sempre assim, foi assim em 2014, foi assim em 2022, foi assim ontem com o Santos, é sempre assim. Esse é um pacote Neymar. Lembrou um pouco a seleção brasileira, né? Quando não tem o Neymar, quando não teve em 2014 na Copa e por aí foi. Enfim. A Simone fala, quem tem coragem de barrar o Neymar? Mas assim, não era para ele ser barrado. Se ele tivesse condição de jogo, ele jogaria. Ele é o melhor do time, né? Essa é a questão. Mas claro. O seu ponto eu acho importante.
não estar disponível e num caso como esse, o que a comunicação mais correta? Postar foto a cada 5 minutos do Neymar na fisioterapia. Porque aí se ele não joga ontem, cara, o cara se esfolou para jogar, mas não jogou, né? Mas não foi, a gente não tem uma foto, um momento do. Ele pode até ter feito Não, todos os tratamentos possíveis. não, ele estava no carnaval, tirou, né? Ele não fez todos os tratamentos Sim. possíveis, entende? É aí que tá. Fica muito claro isso. Sim, ou o cara tem uma. Essa comunicação não foi feita ontem pelo Santos. Se o Santos tivesse falado assim, não, o Neymar se machucou domingo e não, a gente já sabia que ele não tinha condições de jogo no contra o Corinthians e a gente quis confundir o rival e tal, mas a gente sempre soube que o Neymar não ia poder jogar. Aí é até mais aceitável ele ter ido pro carnaval. Mais ou menos, ali. Mas tudo bem. A gente já sabia que não ia dar para jogar. A gente já sabia que não ia dar para jogar. Mas não é esse o discurso, né? O discurso é, não, o Santos teve folga segunda e terça e quinta ele sentiu um desconforto. Olha, e aí? Ajudou a ficar lá, ir lá pular o carnaval no Rio de Janeiro? Em vez de ficar em casa fazendo gelo? Ou então ficar em casa fazendo porcaria nenhuma, fazendo festa, mas pelo menos não publicamente dando esse exemplo que foi dado.